Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, há pouco falei-lhe na mediana do salário, respondeu-me com o salário médio, mas como este problema não vai ficar resolvido tão cedo, muito menos com este Orçamento do Estado, nós voltaremos a falar sobre isto no futuro. Agora quero falar-lhe sobre outro tema, nomeadamente sobre a questão de alguns direitos de parentalidade. Hoje o custo da redução do horário de trabalho, que não implica uma perda de remuneração por conta dos direitos de maternidade e paternidade, recai de forma desproporcionada sobre as empresas, especialmente as mais pequenas, que, como sabe tão bem quanto eu, é a grande maioria do nosso tecido empresarial. Isto cria um incentivo perverso à discriminação indireta. E quando o Governo fala em rever os direitos da parentalidade, falo pela via errada. Em vez de aliviar as empresas do peso financeiro que carregam, fala em reduzir ou limitar direitos ou apoios. Ora, a cada ano que passa, nascem menos crianças e cada jovem casal que adia a decisão de ter filhos fala não por egoísmo, mas por incerteza, porque sabem que é difícil conciliar a vida familiar com a vida profissional, porque sabem que quem quer ser mãe ou pai paga no trabalho o preço da sua escolha. E é por isso que a resposta nunca pode ser cortar direitos nem transformar a parentalidade num fardo para as empresas. A resposta tem de ser, então, inteligente, justa e sustentável. Garantir que a Segurança Social assuma o custo dos direitos associados à parentalidade e conciliação da vida familiar e profissional sempre que a redução do horário não implica uma perda de remuneração. É esta a proposta da Iniciativa Liberal, garantindo que o direito é plenamente protegido sem penalizar quem dá emprego. Só assim protegemos verdadeiramente as famílias, sem punir quem dá emprego, sem criar mais obstáculos à contratação e sem empurrar mais jovens para fora do país. Acreditamos, a Iniciativa Liberal acredita, que ser mãe ou pai não deve ser um risco profissional e por isso não aceitamos a falsa escolha entre proteger as famílias ou proteger as empresas. Acreditamos que é possível ter uma economia competitiva e uma sociedade que valoriza a vida e a família. Podemos e devemos fazer as duas coisas e por isso, Sra. Ministra, pergunto-lhe, vai o Governo continuar a fazer recair sobre as empresas o custo da parentalidade, alimentando desigualdades e insegurança no emprego, ou está disposta a seguir o caminho liberal de garantir direitos sem matar o emprego que os sustenta? E, portanto, quando é que vai deixar de penalizar as empresas e começar a apoiar verdadeiramente as famílias, considerando que hoje em dia essas empresas são verdadeiramente penalizadas? Porque proteger a parentalidade é essencial, mas fazê-lo às custas de quem cria riqueza e postos de trabalho é o caminho mais curto para termos menos famílias, menos empresas e menos futuro. Senhora Ministra, vou tentar ainda no curto espaço que tenho, ao curto tempo, fazer mais uma questão. A senhora Ministra afirmou que o Governo valoriza a concertação social, mas não vai eternizar a discussão sobre a revisão da lei laboral, que inclui também a discussão sobre as matérias associadas à greve. Pergunto-lhe, até quando é que o Governo vai esperar pelos parceiros sociais antes de avançar com a revisão da lei laboral? Há um calendário definido ou ficamos à mercê da próxima oportunidade política? Quantas reuniões já teve o Governo com os parceiros sociais sobre esta matéria e que conclusões concretas resultaram dessas reuniões? Ou vamos ter mais uma vez um grupo de trabalho para estudar a questão? E até quando os trabalhadores, empregadores e parceiros sociais vão ter de esperar por decisões, por legislação clara, por segurança jurídica, em vez de debates intermináveis? No que diz respeito às matérias relativas à greve, vai avançar com as alterações de facto ou ficar refém dos bloqueios da concertação social? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou responder também à Sra. Deputada Mariana Leitão relativamente à parentalidade, dizendo-lhe que estou de acordo consigo em absoluto quanto a que o sistema laboral não se reduz à escolha dicotómica e de luta de classes entre proteger os trabalhadores ou proteger as empresas e que tudo o que se faça para permitir que as empresas cresçam significa a redução dos direitos dos trabalhadores. Eu acho que justamente, como disse, o equilíbrio está a meio. Também não pode ser só a desregulação total para a proteção das empresas, porque há evidentemente direitos e garantias dos trabalhadores que nós temos que acautelar e em alguns casos que até aumentar. E o caso da parentalidade é um deles. Nós temos que aumentar a proteção das famílias trabalhadoras e das jovens mães e dos jovens pais em particular, que mais não fosse por uma razão económica que tanto a IEL gosta de referir, que é a razão da natalidade, de termos mais pessoas, portanto, mais a contribuir para a segurança social, etc. Mas também por outra razão que eu diria, de proteção dos direitos humanos, de direitos fundamentais e da conciliação de trabalho e família, que são valores que também
também são muito caros ao Governo e julgo que a todos nós. E temos que aumentar, e foi isso a proteção, e foi isso que o Governo fez, nomeadamente quanto ao regime da licença de parentalidade que propõe, com os 6 meses pagos a 100%. Mas, como também disse, e muito bem, há aqui a possibilidade de uma discriminação indireta, e tem razão, e por isso é que o regime que propomos, os últimos 2 meses devem ser, no fundo, correspondem a uma cota de um mês para o pai e a cota de um mês para a mãe, que eles podem dividir como quiserem, seja trabalho a tempo parcial, seja um mês seguido e outro mês seguido, para diminuir a tal potencialidade de discriminação indireta que todos sabemos que existe, e as mulheres trabalhadoras, depois de serem mães, sentem na pele que existe. Parece-nos que o que temos que incentivar é ativamente a participação dos pais, que o querem fazer e que também são às vezes vítimas de uma espécie de anátema na empresa, se o quiserem exercer. Portanto, eu acho que a resposta que nós estamos a dar aqui passo desculpa a modéstia, é justa e é sustentável. Até porque é acompanhada por outras medidas, como a proposta que referi, a reintrodução da jornada contínua, também para pai e mãe, que permitirá sair mais cedo, mas que de facto evita que aquilo que é o esforço, que agora é das empresas, e muito bem que o referiu, não passe também a ser o esforço completamente do Estado, porque se passar, Sr. Deputada, tenho que lhe dizer que está em contradição com as suas próprias afirmações relativamente à sustentabilidade do sistema, porque é atribuir mais prestações e mais encargos ao Estado. Quanto ao trabalho 21, a sequência eu já disse qual é que era, neste momento é a concertação social e depois será o anteprojeto convertido numa proposta de lei, não durante o período da discussão orçamental, porque isso foi acordado, mas depois, e quando terminar a fase da discussão, que será profunda, mas não será eterna. E, naturalmente, buscamos um acordo, mas sem abdicar dos pilares estratégicos do regime, que eu já tive também a ocasião de dizer quais são, e entre os quais se encontra a questão da greve que a Sra. Deputada sugeriu.